Signo de Aquário, aquarianas, aquarianos que eu tanto amo. Vamos lá, Aquário, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Aquário, para essa sexta-feira, dia 15 de agosto, hein? Amorrado céu, esse agosto aí tá chegando, chegou com tudo. Pois é. Diz aí para mim, Aquário, como foi esses primeiros 15 dias do mês, tá? Eu quero saber. Que a alegria de viver esteja com os aquarianos e as aquarianas. Por favor, tarô, qual mensagem, qual direcionamento, qual tema que iremos falar nesse momento para os aquarianos? Arcano do Diabo. O Arcano do Diabo, eu venho percebendo isso nas minhas leituras, tá? Vem saindo muito o Arcano do Diabo. Arcano do Diabo. Arcano do Rei de Copas. Interessante aqui, cara, que é o seguinte, né? O Arcano do Diabo, ele não é só um arcano que tem que ser visto pelo lado negativo. Não, isso depende muito do contexto, depende muito das cartas que saem, né? Paralelas à carta do Diabo. Mas eu vejo aqui uma necessidade, sabe, de controlar um pouco mais as emoções. Controlar um pouco mais as emoções, né? Porque o Arcano do Diabo pode sim estar falando de muita intensidade, de muito desejo, de muita possessividade, né? Que isso, sem perceber, pode virar um vício, pode virar uma manipulação, pode virar um excesso de apego, né? Quem sabe aqui a gente está falando aqui de um apego emocional muito grande, né? E olha só os 6 de ouros aqui. Então eu vejo muito aqui uma tendência, sabe de quê? Cuidado com essa questão de é porque eu tenho um coração muito bom, né? Eu gosto de ajudar as pessoas e etc. Mas atenção, tá? Atenção para duas coisas que eu vou colocar aqui. Já que a leitura ela é geral, eu me permito fazer esse tipo de comentário. Nem todo mundo, tá? Nem todo mundo precisa da ajuda da forma que você imagina. Ponto. Nem todo mundo precisa da sua ajuda da forma que você imagina e pode sim estar querendo tirar proveito de você. E por outro lado, atenção com um apego emocional a qualquer coisa que não te permite ser flexível a compartilhar aquilo que você tem. Às vezes algumas questões sobem à nossa cabeça de tal forma que, sei lá, a gente meio que fica sem aquele equilíbrio emocional. Então aqui as emoções elas se aprofundam. Agora atenção para que isso não se torne uma ferramenta de controle ou uma submissão. Eu sou submisso àquela pessoa ou eu sou submisso demais àquela situação. Eu vejo muito isso para esse momento. Eu preciso fazer aquele papel. Ó, o 4 de paus aqui, né? E o 4 de paus é um arcano que vem para falar de estabilidade. Mas é uma estabilidade que não deve ser um peso. É uma ajuda que não deve ser um peso. Por isso que entra muito aqui uma questão, Aquário, de equilibrar o dar e o receber. Dar e o receber. Analisar também, assim, de repente, eu estou com uma química muito grande aqui com alguém, mas tu também tem que avaliar para ver se isso é recíproco ou se é só passageiro, sabe? Às vezes é isso, é analisar, às vezes é a gente que, às vezes até que cai em alguns jogos, né? E o Arcano do Diabo, ele pode sim estar representando esse tipo de joguinho, um joguinho de poder, manipulação. Aí tem que ter respeito e tem que ter generosidade. Sabe assim, aquelas questões de relacionamento? Eu sei, gente, eu sou um tarólogo que eu boto uns exemplos, porque na verdade eu tento sempre trazer para contextos bem originais. Eu poderia estar puxando mais para o lado espiritual, né, é claro. Mas eu vejo muito isso, sabe? A relação está muito forte, mas algum joguinho tem ali, alguma manipulaçãozinha, alguma questão, alguém que quer te manipular. Aí, cara, tem que ter respeito, tem que ter equilíbrio para poder manter essa estabilidade, sabe? Porque apareceu aquela oportunidade para mim, que ela é muito tentadora, o Arcano do Diabo, ele fala sobre cobiçando coisas grandes, mas atenção,
tudo tem que ser bem direitinho. E eu vejo muito isso aqui com o arcano dos 6 de ouros. Espera aí, dinheiro emprestado? Vamos anotar aqui direito. Negócio mal feito, vou ficar um pouco atento. Por isso que eu falei, atenção com pessoas que podem querer tirar vantagem. E o 6 de ouros é muito uma tendência a restabelecer esse equilíbrio, pelo menos para essas próximas horas. Para muitos aqui veio até como uma confirmação. Eu não estava atento aí a isso, então é muito bom ficar um pouco atento. Equilíbrio, generosidade, equilibrar o dar e o receber e principalmente maturidade emocional. Aqui pode representar até uma pessoa, tá? Uma pessoa ou até você nesse momento que precisa se revestir desse arquétipo do Rei de Copas para poder lidar muito bem com certas intensidades e entender o significado da palavra reciprocidade. Afirme assim, Aquário, para esse momento, tá? Atraia isso. Eu sempre penso, sabia, antes de dizer o mantra, porque eu vejo a tua leitura. Afirme assim, Aquário. Tudo vai ficar bem. Afirme, tudo vai ficar bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.